E aí vem uma recomendação aí do livro do Wendling, o Autodefesa contra o Crime e a Violência. E aí ele traz porque evitar o perigo é a melhor estratégia. Né? E, tipo, o melhor confronto armado é aquele que você não participou. Né? Então a gente vai perceber, e aí ele traz esse conceito aí da pirâmide da segurança pessoal, em que o uso de uma arma de fogo é o oitavo estágio ali, né, dessa pirâmide, ou seja, é o último estágio, né, dessa segurança pessoal. O primeiro de todos, né, a base de tudo, é conhecimento. Conhecimento e entendimento. É o que a gente está trabalhando aqui. Depois disso, são as barreiras, a construção de barreiras, né, físicas, eletrônicas, para evitar que o processo violento chegue até você. Terceiro, os hábitos, né? Por isso que a gente comentou na última aula que às vezes muita gente compra, adquire uma arma de fogo achando que vai poder fazer mais coisas. Sendo que, na verdade, se a pessoa for, né, ter um uso racional, prudente, consciente da arma de fogo, ela percebe que ela vai poder menos. No sentido de que ela vai precisar ter mais conhecimento e entendimento, vai ter que correr atrás disso, vai precisar utilizar mais barreiras para que a coisa não chegue até ela. Porque imagine, às vezes a interação, sei lá, numa briga de rua, numa briga com bêbado, numa briga com flanelinha, qualquer conflito desse se tornará um conflito com uma arma de fogo, que você está armado. Então é uma coisa para se pensar. Né? E os hábitos, e nesses hábitos você vai perceber que coisas que você fazia você vai deixar de fazer, coisas que você fazia você vai fazer de outra forma. Então, e aí mexe também com os estados de alerta, né, que é um outro nível, a sua capacidade de manobra e posicionamento, né, para justamente se manter com vantagem tática numa possibilidade de confronto, o comprometimento pessoal e a distância de segurança, o esforço verbal de distanciamento. Então, olha uma quantidade de etapas para chegar na utilização da arma de fogo no processo aí de autodefesa física. Então, isso é algo também fundamental. E quando a gente falar sobre especificamente o estresse e como ele modifica tudo no nosso corpo, modifica o input sensorial, modifica o nosso processo cognitivo, modifica a distribuição de sangue no corpo, muda a percepção e a gente vai ter que entender nessa dinâmica do estresse que a distância é algo vital para quanto de estresse, a intensidade que a gente vai experimentar de estresse tem a ver muito com a distância. Então, quem controla a distância acaba controlando a racionalidade das ações. Isso é bem importante. E aí, para a gente entrar já nessa temática mesmo do estresse e o combate, a pergunta é para vocês, vocês podem falar no microfone, podem colocar no chat. Alguém aí já usou isso em combate? A alça e massa de mira de uma pistola? Fez aquela visada, naquele alinhamento, é, olhando ali e para poder disparar em combate? Aí pode ser que alguém esteja pensando, pô, mas eu nunca entrei num confronto armado. Mas então, num treinamento mesmo de tiro, em que você precisou fazer um disparo sequencial, disparo rápido, você conseguiu olhar a alça-massa no disparo. Ou naquela pista de tiro, né, no IPSC, em que você tem aquele alvo ali mais próximo, ali a 3 metros, e você, pô, tem que fazer um tempo baixo ali na pista. Tem alguém aí que já usou? Não dá tempo não, viu, professor? Nem no treinamento, no stand, e muito menos na vida real, né? Eu já entrei duas vezes, sou policial civil aqui no Ceará, da Draco, do crime organizado, né? Repressão ao crime organizado, e eu já precisei utilizar arma de fogo duas vezes, e é só apontar e atirar, não dá tempo de fazer nada, não. Dá tempo de nada. Às vezes não dá nem para lembrar como foi, né? É. Se olhou, se não olhou. A maioria das vezes não dá Outra nem vez eu tempo. estava saindo de casa, eram umas 4 e pouco da manhã. Aí, na hora que eu estava saindo de casa, tava vindo duas motos com três indivíduos.
Eu acho que eles estavam indo dar um atentado aqui no bairro, né? O bairro que eu morava, que eu me mudei, era facção rival. Aí na hora que eu tava saindo no carro, eles cercaram, deram mais de 12 tiros no carro, ainda pegou 5. A única reação que eu tive foi me abaixar e acelerar. Graças a Deus que era uma reta, eles cercaram e tome chumbo. Graças a Deus foi o livramento, pegou tiro na porta, estourou o pneu, pegou na traseira. Foi tiro demais, viu? Pense no bom dia, eu tinha nem acordado direito ainda. Deus é mais. O cara Na ainda tá hora não dá tempo de remelando fazer ainda, né, nada. bicho? Aí quando a pessoa escuta, rapaz, se eu tivesse lá, tinha feito isso e isso. Rapaz, tu não matou nenhum. É foda. Ainda tem que ouvir um negócio desse, velho. É, Ah, desgraça. E é isso, porque. E a gente vai perceber que eu sempre falo sobre a questão das expectativas irreais do confronto armado. Para mim, isso é uma das missões da minha vida, é sempre na área de ensino policial, nas discussões no Instagram, no livro tal, combater essas expectativas irreais. Porque a gente tem muito mais referência de filme, de série, de história mentirosa sobre o confronto do que as experiências do confronto real. Então a gente fica falando, né, pensando assim, ah, eu faria assim, ah, você devia ter feito isso, analisando às vezes até o caso real, com expectativas que são completamente ilusórias, né? Até postei esses dias uma frase aí no Instagram de que quando a pessoa analisa, né, um caso desse e fala sobre o que ela faria, ela está falando, na verdade, aquilo que ela gostaria de poder fazer, e não aquilo que ela faria de fato, né? E a gente não utiliza, velho. E por que isso acontece? 99,9% das pessoas no confronto armado não vão utilizar a alcimassa, de mira da pistola. A gente vai ver que isso tem uma relação com estresse. E eu vou fazer uma outra pergunta aqui que eu acho que é mais comum a todo ser humano, né? Deixa eu passar aqui. E aí, vocês já destrancaram a porta de casa com muita vontade de cagar? É interessante como nessa circunstância um procedimento motor simples que você faz todo santo dia da sua vida se torna uma tarefa quase impossível. E você vai ter meio que uma briga ali momentânea sobre o que é possível, o que não é possível, e a partir disso o que você vai conseguir fazer, né? Porque se você está com muita dor de barriga e você vai pegar e você tem umas 10 chaves, a que você tentar colocar com certeza é a errada. Quando você está tão nervoso que acaba caindo a chave no chão, aí você tem que pegar de novo, aí você já está somente recalculando, será que dá tempo de abrir essa porta e chegar até o banheiro e tal? E a nossa mente entra numa análise que ela muda a cada segundo, né? Do que é possível fazer, do que dá tempo, do que não dá tempo. A nossa mente está fazendo 1 milhão de cálculos pela gente, e pode ser que simplesmente a pessoa olhe assim e desista. Ela perde esse combate aí com a mente, e quem vence é a caganeira. Isso representa algumas das consequências do estresse e da compressão do tempo para o comportamento motor, né? Justamente uma piora de habilidades motoras finas e complexas, né? E a gente vai é, conversar bastante sobre isso, vai explicar um pouquinho da fisiologia do estresse e depois das consequências que a gente tem aí no nosso corpo e na nossa mente. Isso de maneira geral, tranquilo? Damn it, Joel. You gotta quit that shit. I'm serious. You gonna quit? You gotta. Esse vídeo ele é bacana para ilustrar essa pergunta, né? Você realmente está no controle? Porque a gente, como a gente falou, né? Inicialmente, questão do comportamento, e a gente tem uma noção equivocada de que tudo que a gente faz, a gente parou, decidiu, né? Escolheu aquilo ali, isso é melhor para a gente, e a gente faz. Sendo que comportamento não é bem isso, né? E quando a gente olha uma situação dessa, um cara, porra, grandão, brabão, tal, e ele tem, quando ele vai abrir ali a caixa, tem uma pegadinha, né, que é tipo um bicho que sai dentro da caixa,
isso aciona meio que uma circuitaria que tem um esquema de preservação. A gente tem uma série de esquemas de preservação, né, na nossa mente que estão ou já salvos no nosso código genético, então que a gente nasce com alguns esquemas desses, ou que a gente aprendeu durante a nossa vida, né? Pelas experiências, pela aprendizagem, a gente tem ali uma circuitaria que protege a gente, né, dos ataques súbitos, das coisas que vêm em direção à nossa face, enfim. E isso faz com que a gente reaja de maneira muito rápida. Tão rápida que o start do comportamento ele ocorre antes do controle consciente daquilo que está acontecendo. Por isso que o cara tem toda uma movimentação, uma emissão sonora ali que em menos de meio segundo ele percebe que aquilo é uma pegadinha, que tem alguém filmando e ele muda completamente a postura, a questão vocal, movimentação. Então, algumas coisas que aparecem nesse vídeo são muito típicas desse tipo de susto, né? Que é um tipo de contração estereotipada, né? Dos membros ficam próximos aí do rosto. Em geral, a gente desvia o olhar daquilo que está vindo em nossa direção. Então, a gente tem um tensionamento postural, né? Se abaixa, tira o olhar. E a gente vai ver que isso acaba sendo muito típico nesses casos e também nas situações de confronto armado.